basicamente. Óbvio que a gente fez pequenas entradas em diferentes pontos, exatamente para suprir aquilo que eu havia falado inicialmente, que a gente vai visitando vários assuntos em todas as aulas, de modo a, quando a gente chegar realmente no estudo do assunto, você já ter visto, você já saber ter algum norte, alguma base em relação a ele. Para o pessoal que está presente, se vocês tiveram alguma dúvida da aula passada, algo não ficou muito claro, eu posso seguir adiante. Se tiver alguma dúvida, peço que escreva aqui no chat ou ative o microfone e fale. É muito importante que toda dúvida seja tirada. E mais para frente, a coisa vai virando bola de neve, dependendo de qual seja a dúvida. Bom, ok, vamos prosseguir. A gente falou na aula passada que economia é o estudo de produção, distribuição e consumo. Perfeito. E quem produz, quem distribui, quem consome são os indivíduos. O Estado também é a formação dos indivíduos. Opa, mano, a respeito do monopólio. Pode falar. Qual é a sua dúvida? Não, o monopólio a gente vai entrar hoje a fundo no que é o monopólio, isso mais para o final da aula, em virtude do assunto mesmo, que é a organização industrial. O que eu falei de monopólio, na verdade, foi quando a gente estava falando de empresas estatais, que muitas delas possuem o monopólio e ainda assim tomam um prejuízo. Eu estava falando basicamente dos incentivos que o sistema público tem para fazer uma gestão eficiente. E a gente conversou um pouco sobre isso, mostrando que não é que esses incentivos eles eram mal colocados, que por isso muitas empresas, como o exemplo que eu dei foi dos Correios, ainda assim tomam prejuízo, perfeito? Mas hoje a gente vai entrar em como se forma o monopólio, a gente vai falar de por que se forma o monopólio, oligopólio, como que as indústrias e os mercados se organizam. Inclusive, o nossa atividade falando exatamente disso, de uma situação de mercado que foi criada exatamente pelo governo e que agora foi desfeita. Né? Mas isso, nem isso era realmente um monopólio, entende? E a gente vai falar isso um pouco mais à frente, nessa mesma aula. Bom, produção, distribuição e consumo, todas realizadas por indivíduos. No início dessa aula, no início desse capítulo 2, se a gente começa a conversar um pouco sobre as necessidades desses indivíduos, porque todos esses indivíduos eles tomam, tomam decisões baseadas em diferentes aspectos. E nós temos que levar em consideração, basicamente, quatro aspectos na tomada de decisão. Perfeito, vocês podem acompanhar isso exatamente na página 20, página 26. São os quatro princípios básicos que nós vamos utilizar aqui. O primeiro deles é que os bens são escassos, certo? E observe que escasso não é em quantidade. Escasso ele também leva em consideração o bem mais escasso e democrático existente no mundo, que é o tempo. Certo? Por que é um bem democrático? Porque todo mundo tem 24 horas, independente de onde nasce, independente de onde vive. Certo? E os bens são escassos exatamente porque eu não consigo consumir ou produzir mais que 24 horas. Absolutamente nada. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, o oxigênio que a gente respira aqui é um bem que é um bem livre, é um bem em abundância, mas eu não consigo respirar todo esse oxigênio rápido. Então, assim, é escasso, o consumo dele é escasso. Então,
mais ou menos nesse sentido que a gente está falando de escassez. Nem todos os produtos são escassos, nem todos os bens são escassos em termos de quantidade, em termos de oferta deles, mas em termos de tempo para o consumo, todos os bens são escassos. Perfeito? Segundo ponto, são que quando você toma uma decisão, você deixa de fazer outra coisa, ou seja, são os trade-offs. Quando eu adquiro um produto, eu estou abrindo mão do meu dinheiro, estou abrindo mão de um bem que eu obtive, certo? De um excesso de produção da minha moeda, em virtude daquilo. Por exemplo, quando eu estou comprando um celular, eu estou dizendo o seguinte, olha, toma o meu dinheiro, eu prefiro ter o celular do que ter o meu dinheiro. Certo? Isso já é um trade-off. Então, todas as decisões, quando elas são tomadas, existe uma contrapartida para elas. Ou seja, eu não posso tomar não existe uma decisão que a gente vai tomar que não haja uma contrapartida. Certo? Ainda consumismo. Não, consumismo é assim, consumismo está naquele rol de palavras da moda, né? Que na verdade quer dizer basicamente a cultura do consumo, né? A gente na economia não utiliza muito essa palavra, na verdade ela quer dizer a cultura do consumo. Enfim. Terceiro ponto é que as pessoas são racionais. A gente admite isso na economia mesmo sabendo que as pessoas não são racionais. Não existe racionalidade completa. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Eu sempre achei que eu sou racional. Bom, a racionalidade ela tem vários fundamentos também, que inclusive nós estamos na apostila, mas o principal fundamento que eu consigo mostrar que todos nós não somos completamente racionais, existe um princípio chamado de princípio da transitividade. O que é esse princípio da transitividade? É o seguinte, se eu prefiro comer banana do que prefiro comer maçã, e prefiro comer maçã do que comer abacaxi, eu preciso necessariamente preferir comer banana a abacaxi. Perfeito? E em vários aspectos isso não funciona. Entende? Não necessariamente você vai preferir uma coisa, A é melhor do que B e B é melhor do que C. Então, necessariamente A é melhor do que C. Nas nossas preferências do dia a dia, isso não acontece. Isso não acontece. Tem horas que você prefere A a B, tem horas que você prefere C a A. Até porque existem vários outros discriminantes, várias outras preferências, de modo que a gente não consegue manter essa consistência de racionalidade. Todo mundo entendeu o que é transitividade? Perfeito. Perfeito. Vamos acordar, pessoal. Não, eu tô falando sobre racionalidade. A gente vai entrar já em necessidade humana, que é o seguinte. O princípio da transitividade, ele é um dos princípios da racionalidade. Para dizer que você é racional, você tem que ter vários fundamentos. Eu preciso saber todos os aspectos da minha escolha e eu preciso exatamente ter consistência de transitividade. O que é isso? Se eu prefiro A do que B e eu prefiro B do que C, eu preciso necessariamente preferir A do que C. Perfeito? E isso não ocorre. Isso não ocorre em vários aspectos da nossa vida. Por isso que a gente não é racional 100%. Embora na economia a gente trate 100% como racional. Perfeito? O quarto ponto, inclusive, isso é um conceito muito forte, uma premissa muito forte
para todos os modelos e tudo que falam de economia, certo? A gente não é 100% racional. E o quarto ponto, que é aquilo que a gente falou a aula inteira passada, as pessoas reagem a estímulos. A gente nem um pouco na economia avalia se as pessoas são boas ou más, etc., mas elas reagem a estímulos. Então, colocado, quando colocado estímulos perfeitos, estímulos adecentes, as pessoas reagem conforme aquilo. São os quatro fundamentos para a gente iniciar que as pessoas tomam decisões, certo? E elas tomam decisões com base em quê? Existe uma pirâmide famosa para o pessoal que estuda administração chamada pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades. Isso é comportamento organizacional também, onde todas as pessoas, o principal para elas são as condições fisiológicas e de segurança, e que logo após isso elas vão para necessidades pessoais dela. Perfeito? Então, como assim, professor? É o seguinte, quando você está desempregado, você aceita qualquer emprego, independente se for um emprego agradável, que você vai se sentir bem. Depois que você está com um emprego para sobreviver, você vai atrás de um emprego que lhe cause, como que eu digo, que lhe complete, que lhe conforte, etc. Então, vocês podem observar um pouco na sequência as necessidades individuais. Hoje se fala muito na questão da realização pessoal, a estima, que isso é o ápice, certo? O ápice da necessidade da pessoa. Se você observar bem, a gente falando lá na época da Inglaterra, Revolução Industrial, liberalismo clássico, que eu falei que as pessoas passavam fome. E depois delas passarem fome, elas passaram a ter outras necessidades. Elas pararam de passar fome, só que passaram a trabalhar demais, então passaram a ter outras necessidades. Como necessidade de lazer, necessidade enfim, de uma vida um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje. Perfeito? Então, observem bem essa pirâmide e vocês vão levar em consideração que cada um tem seu grau de importância. Um pouco mais à frente, essa parte do capítulo, são basicamente, não um glossário, mas só explicando alguns pontos que são necessários que vocês saibam um pouco mais para frente do curso. Os bens, como eu havia falado, existem bens livres e bens econômicos, certo? Embora não se atenham a isso, é muito pouco utilizado. O que é mais utilizado são os termos um pouco abaixo. Nós temos bens de consumo e nós temos bens de capital. Como assim? A distinção é muito clara. Bens de capital são utilizados para a produção. Professor, existem bens que podem ser de consumo de capital? Existem. Existem bens que podem ser de consumo de capital. Depende do uso que você vai dar àquele bem. Então, por exemplo, quando eu compro um celular e utilizo muito esse meu celular para trabalhar, esse celular já está deixando de ser um bem de consumo e passando a ser um bem de capital. Para mim. Para você pode não ser. Então depende muito da destinação. Antigamente, quando as destinações elas eram muito mais claras, você não tinha internet, você não tinha as telecomunicações, era muito fácil você saber o que era bem de consumo e o que era bem de capital. Certo? Uma dúvida até aí? Vamos prosseguir. Então, na parte eles dividem os bens de consumo duráveis dos não duráveis. Acontece que os bens duráveis eles são perecíveis também, tá certo? Eles são bens que duram por mais tempo, mas eles continuam sendo perecíveis. Portanto, eles não têm, a maioria deles, né? Aliás, acredito que todos eles não possuam valor de longuíssimo prazo, não possuem uma reserva de capital de longuíssimo prazo. Certo?
Prosseguindo, coloca os bens não duráveis, são aqueles que a gente consome todos os dias, e as partes de bem também tem bens de capital, coloca-se bens de consumo, aliás, desculpa, confundi aqui, eu estou lendo e vendo o grupo. Também se trata de bens de consumo intermediários, que são aquelas matérias-primas que a gente utiliza para a produção, certo? E os bens finais que já não, eles não conseguem mais, não podem ser utilizados para nada. Hoje em dia existe uma questão da economia sustentável, as pessoas tentam alterar esse ciclo e essa nomenclatura ela começa a ficar um pouco defasada, porque um bem final, depois de um tempo, ele passa a ser um bem intermediário, um bem de capital, passa a ser matéria-prima de outros bens. Perfeito? Isso daí já não é só a nomenclatura padrão que a gente utiliza. Para você ter uma ideia do que é cada coisa. Mais à frente, os bens também são classificados em públicos e privados. Perfeito? Também são, isso aí é, como eu estou falando, a nomenclatura clássica, e hoje, em diversos aspectos, essa nomenclatura vem caindo, porque observo que tem na apostila, bens públicos são bens exclusivos e não disputáveis. Exemplo, justiça, transporte e segurança. Acontece que nós temos segurança particular, nós temos... Aliás, esse daí é um conceito que está utilizando aqui, um conceito amplo mesmo. É um conceito amplo, não é um conceito de empresa. Perfeito. Vocês entendem o que são bens públicos? Aí na página 30. Ficou claro que está na página 30 para vocês? Por favor, me interrompam, cara, se vocês não estiverem entendendo. Porque senão eu vou embora fazendo isso. Beleza. Beleza. Seguindo um pouco adiante, se fala do serviço. Serviços também geram valor, também, gente. Tudo aquilo que eu tenho uma pessoa disposta a abrir mão do dinheiro dela, disposta a abrir mão do excesso de geração de valor dela, em virtude de algo, e para eu que estou oferecendo aquele produto, esse dinheiro que eu vou receber está acima do que eu gastei para fazer, estou gerando valor para a sociedade. Se tem lucro, gera valor, por definição. Nós temos um pouco mais à frente um comentário sobre serviços e sobre os fatores de produção. Aquilo que eu falei lá no início, na nossa primeira aula, são 3 fatores de produção. O trabalho, que é a mão de obra, a matéria-prima e o capital que une os dois, que junta os dois. Certo? Os agentes econômicos nós falamos, na aula passada nós falamos de Estado, nós falamos da igreja que concorria com o Estado, nós falamos dos indivíduos, nós falamos até teve um momento, eu não sei se vocês lembram, quando eu falei da riqueza dos judeus, passado de geração em geração. Então até as famílias se torna muito importante esses agentes. E aí, a gente deveria ter concluído a aula de ontem nessa unidade 1, perfeito, gente? Sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Mais uma vez eu perguntar, ficou alguma dúvida sobre a unidade 1 inteira? Sobre a história do pensamento econômico, sobre esses conceitos básicos do que são bens de capital, bens de consumo, bens duráveis, bens não duráveis, bens intermediários, bens públicos, bens privados. Existem ainda bens de primeira necessidade. São bens de primeira necessidade. Qual é a primeira necessidade da pirâmide de Maslow?
são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Então, bens de primeira necessidade são bens que suprem aquela falta, aquela necessidade. Exemplo, remédio. Remédio é um bem de primeira necessidade, porque sem o qual a pessoa pode vir a morrer, a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Já um fone de ouvido excelente, isso daí já não é assim, uma necessidade quase que de autoestima, enfim, lá da frente. Beleza, Paulo, vou fazer uma síntese. Na verdade, esse início de aula, eu estou só abordando alguns conceitos que eu deveria ter falado ontem, né? Conceitos mais para a gente entender. Quando eu falar, bom, na questão de bens de primeira necessidade, os bens de primeira necessidade eles podem ter pouca elasticidade. Como é? O que é elasticidade, professor? Vamos lá. Se eu triplico o preço de um remédio, mesmo assim as pessoas vão comprar aquele remédio. Poucas pessoas vão deixar de comprar por causa do preço, porque é um bem de primeira necessidade. Enquanto, se eu triplico o preço de um produto, sei lá, se eu triplico o preço de celular, de fone de ouvido, alguma coisa do tipo, você vai ter muitas pessoas deixando de consumir aquilo. Não é um bem de primeira necessidade. Então, quando eu for falar, por exemplo, de elasticidade, lá no nosso próximo encontro, no outro, o que vocês têm que saber que bens de primeira necessidade são aqueles que suprem a base da pirâmide de Maslow. Perfeito? Então é para isso que a gente está falando esses conceitos. Bens duráveis, bens de consumo, bens não duráveis. Por exemplo, quando a gente fala do Bolsa Família, do auxílio emergencial, a gente sabe que todo esse dinheiro ele será empregado em bens de consumo. Porque existe uma conta básica, assim, a gente chama de poupança não investimento, tá? De bom, gente. Poupança é o que sobra depois de eu consumir. Sobra o que a gente chama de poupança. É o que foi poupado. Então, o que acontece? Quando eu dou R$600 para uma família, 99,9% desse dinheiro não vai sobrar, não vai ter poupança. Ele vai ser todo consumido. E todo consumido em bens de consumo. Esse dinheiro ele não vai ser investido. Ele não vai para bens de capital. Ele não vai gerar uma renda futura. Ele vai só rodar na economia. Mas ele não vai servir para gerar valor futuro. Entendeu? Então, vamos lá. Então, a síntese é isso. São esses conceitos e o começo do pensamento econômico, como se deu, um pouco de dinâmica. Eu utilizei algumas palavras aqui, como eu falei de instituições, eu falei de Estado, falei de incentivos de governo, falamos de empresas públicas, falamos um pouco de tributação na aula passada também, muito pouco. Uma pergunta para vocês: os bens de primeira necessidade, eles podem ser muito tributados ou não? Quem sabe responder isso? Os bens, já falo, Milton, mas assim, os bens de primeira necessidade, o que ocorre? Por exemplo, eles são bens onde as pessoas vão consumir muito independente do preço. Elas estão pouco propícias a deixar de consumir em virtude do preço. Então são bens que, teoricamente, o Estado pode tributar muito. Certo? Além desses tipos de bens, existem bens que o Estado pode tributar muito, que são os bens de vício, que a gente chama. Cigarro, cerveja. Porque a pessoa ela fica viciada, ela está pouco propícia a deixar de consumir aquilo. Entendeu? Combustível é um bem de primeiríssima necessidade. Se faltar combustível, vocês lembram da greve que houve nos caminhoneiros? Quando falta combustível,
a sociedade inteira para. Então, todo mundo vai consumir, eu posso tributar muito, não vai ter problema, ninguém vai parar. Arroz, por exemplo, arroz ele é um bem ele é um bem que não é de, o que acontece? Você tem a cesta básica. Teoricamente, a cesta básica seria um bem de primeira necessidade. Só que, teoricamente, o arroz ele pode ser substituído pelo pão. O arroz ele pode ser substituído por outros bens. Entendeu? Pode ser várias. Tem batata. Enfim, então acaba que tem muitos, como a gente chama, tem muitos bens que concorrem pelo consumo do arroz. Cerveja, por exemplo, cerveja é um bem muito taxado, muito tributado. E o arroz está caro exatamente pelo que eu falei, gente. Você aumentou artificialmente a oferta, você jogou dinheiro na economia e os produtos que foram produzidos foram os mesmos. Entende? Sei, não, cigarro, a questão do cigarro já tem quase 300% de imposto em cima do que você paga, certo? O cigarro ele era para ser 1/4 do preço que ele é. Daí para menos. Tá? E aí sim, o governo ele faz isso exatamente para incentivar, né? Para gerar tributo para ele, para desincentivar, na verdade. É como se fosse um imposto punitivo. Inclusive, o pessoal que é a favor da liberação das drogas fala bastante disso. Que a droga é algo que você pode liberar e taxar bastante. As pessoas que vão consumir estão dispostas a pagar aquilo. Então, se aliviaria, entre aspas, daria uma ajuda nas contas do governo. Porém, contudo, todavia, existe um outro problema gerado através disso, que é a questão da saúde pública, que é muito impactada em virtude do álcool, em virtude do cigarro, em virtude desses hábitos. Então, não existe fórmula mágica para esse tipo de coisa, certo? Houve a pergunta do Hamilton, há um tempinho atrás, a respeito do prejuízo ao governo. Foi, claro que foi. Só que não é o governo, porque o governo não produz nada. Prejuízo para a gente, tá? Porque paga imposto. Certo? Assim, eu sou a favor da renda mínima, mas a renda mínima dá um prejuízo. Certo? A renda mínima, para vocês entenderem, existem várias formas de você distribuir a renda. Tá certo? O governo ele tira dinheiro de umas pessoas e entrega para outras e come o dele no caminho, certo? Quase que são custos de transação, basicamente. Quanto mais esse dinheiro fica passando nesse meio, mais ele vai reduzindo até chegar na outra ponta. Então, a forma mais eficiente de se redistribuir renda, pelo menos na visão de boa parte dos economistas mais sérios, é você arrecadou, beleza, então distribui para quem precisa. Não vai fazer hospital, distribui para quem precisa. A pessoa toma a decisão dela, o que ela vai fazer com esse dinheiro. Certo? Você entrega e sobra muito mais dinheiro, enfim. É assim que funciona. Poderia diminuir o imposto. Cigarro você pode aumentar, já é altíssimo, né? Na bebida também. O problema, cara, é o seguinte. Quando a gente força uma lei seca, a gente está pedindo mais Estado. Certo? Quando a gente assim, a todo momento a gente nota que isso vai gerando outros problemas. Vou dar um exemplo. Quando fizeram a lei seca nos Estados Unidos, lá no começo do século XIX, o que aconteceu? A criminalidade aumentou 200%. Por que a criminalidade aumentou? Porque sempre vai ter gente disposta a fazer o que é proibido. Existe lei de oferta e demanda. Quando você proíbe, você está restringindo muito a oferta de um bem. A demanda continua lá. O preço do bem vai para o espaço.
preço do bem vai para o espaço. O preço do bem para o espaço sempre vai ter gente disposta a, 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 a vender aquilo, entendeu? É igual droga. Cocaína. Cocaína é muito caro. Cocaína é proibido. Você consegue comprar cocaína? Consegue. Tem gente vendendo cocaína? Tem. Isso daí é como eu estou te falando. As leis econômicas são leis da natureza. A única forma de você não ter, por exemplo, drogas, esse tipo de coisa, você reduzindo de alguma forma, desincentivando, reduzindo a demanda do produto. Vou dar um exemplo. Hoje, cigarro, tá bem? Se você for ver, o Brasil é um dos países onde tem menos consumidores de cigarro. Isso não é em virtude do valor do cigarro. Em vários países do mundo que consomem-se mais, o cigarro é muito mais caro. Geralmente, gringo que vem para o Brasil volta levando carteira de cigarro. Aqueles maços bem grandes de cigarro. Por quê? Porque foi feita campanha de conscientização. Foram ensinados as crianças que cigarro faz mal para a saúde. Então você restringiu, você reduziu muito a demanda. Você reduziu as pessoas que querem aquilo. Assim, se você, é como eu falo, se você acha que isso é ruim, você não consome. Mas você forçar a pessoa a não consumir aquilo, a não produzir, você gera uma série de reflexos na economia que você vai ter que pagar depois. Tributação sobre bens de necessidade básica torna a sociedade mais desigual? Bom, cara, de um ponto de vista, eu consigo observar isso muito naquele ponto do imposto indireto, que é um imposto que todo mundo paga pelo mesmo produto. Sim, acho que acredito que sim. Acredito que sim. Então, esse foi só um apanhado dessa primeira unidade que nós vimos. Certo? Quando a gente proíbe alguma coisa, quando a gente pede mais Estado para algo, a gente soluciona um problema, mas se cria outro. Lembra do que eu falei? Eu tento resolver uma coisa e gera um outro problema. Depois eu tento resolver esse problema e crio mais um. E isso vai virando uma bola de neve. Então, para tudo que você vai fazer, para todo tipo de política pública que você vai implementar, você tem que ter muito em mente onde é que isso vai dar. Certo? Por exemplo, você teve. Cara, para tudo, assim. Para basicamente tudo. Você teve uma Copa do Mundo no Brasil, foram construídos vários estádios. Isso não é investimento, porque isso não está gerando valor nas capitais onde existem esses estádios. Então, acaba que você realmente gastou dinheiro que não volta. E aí, além de não voltar o dinheiro, você tem que gastar com manutenção. Quando você não gasta com manutenção, você perde até o valor daquele bem. Então, isso aí vai gerando, vai gerando, vai gerando. E assim, tem que ter cuidado quando a gente fala a lei seca, ou tem que ser proibido o bem daquilo, enfim. Daí nós vamos. Vamos para a unidade 2, pessoal. Mensuração da atividade econômica. O que a gente fala na mensuração da atividade econômica? A gente fala basicamente em 3 pontos: oferta, demanda e preço. Um bem, quanto maior o preço de um bem, teoricamente, menos pessoas estão dispostas a pagar por aquele bem. Certo? Faz sentido para todo mundo. Só um segundo, deixa eu resolver essa questão aqui. Não um segundo. Essa questão do barulho. Bom, voltando. Bom, nós agora estamos na unidade 2, tá certo? E vamos para
Vocês podem, eu vou resumir aqui as páginas 35 até a página 39, basicamente. Certo? Aliás, eu vou falar um pouco do capítulo como um todo, certo? Esse capítulo ele começa falando do fluxo de capital, que vai exatamente do consumidor para o produtor. E aí o produtor, quando ele tem um excesso acima do consumo dele, ele investe novamente, ele paga o tributo dele vai para o governo paga o funcionário público que também consome. Parte desse dinheiro do governo, o governo pode redistribuir para pessoas que também não produzem. E essas pessoas que não produzem, elas vão consumir, levando dinheiro exatamente para o produtor novamente. O excesso do dinheiro do produtor volta a ser investido. E aí ele fala de todo esse fluxo. Mas observe tudo isso que eu falei. O investimento ele vem do excesso de renda. Quando eu ganho mais dinheiro do que o que eu consumo, sobra a minha poupança. E essa poupança ela vai ser investida. Exatamente. Exatamente. Fluxo circular de renda. Quando tem esse excesso, vai ser investido. Geralmente o excesso vem para o produtor. O produtor que vai investir. Certo? Então, assim, a riqueza da sociedade, tudo isso que nós temos hoje vem em virtude desse excesso de renda ao produtor. Então, assim, tem desculpa estar resumindo assim, gente, porque é bem. Assim, tem boa parte desse capítulo vai falando desses aspectos, de como produzir, para quem produzir, para o consumidor, de preços. E a gente também fala aqui de a diferença de economia planificada para economia não planificada. Embora a gente saiba que no mundo inteiro a economia é basicamente mista, certo? Todos os países, até em Cuba e Coreia do Norte, a economia é mista. Não há como você ter um controle 100% estatal de preços. Não há. Enfim, todo mundo aqui já viu na escola, se alguém tem dúvida sobre o que é uma economia planificada, o que é uma economia liberal, entre aspas. A gente deve estar com algum problema de áudio aí, tá? Então, enfim, nesse capítulo fala de economia mista, de economia planificada. Todas as economias do mundo são mistas, gente. Hoje não há nenhuma economia 100% liberal, não há economia 100% planificada, porque é impossível também, certo? E o mais importante aqui desse capítulo é no ponto 2.2, página 45, certo? Que a gente fala, a gente vem para a parte mais bonita dessa introdução à economia, que são basicamente os gráficos de oferta e demanda, como que se estabelecem o preço das coisas, certo? Então, repetindo, lá no começo do capítulo, página 34 até a página 44, fala desse fluxo, fala um pouco te situa na questão dessa circulação de bens, a circulação de dinheiro, que eu venho falando desde o início. O consumidor vende o tempo dele de trabalho, recebe um dinheiro por isso. Esse dinheiro ele vai consumir. Se ele consumir tudo, todo o dinheiro dele volta para a cadeia através vou retomar, porque aqui entrou mais gente, acaba não tirando aqui do raciocínio. O trabalhador vende a hora dele de trabalho, vende o serviço dele de trabalho, gera uma renda, dessa renda ele consome parte dela, parte ele paga para o governo ou não. Desse consumo dele, o dinheiro volta para o bolso dos produtores. Esses produtores, eles têm um excesso de capital grande, né, do que eles recebem, porque eles consomem como uma pessoa também, ou seja, bem nem tem um ganho de escala na parte de consumo. Esse bem de capital excedido,
ele volta para o nosso ciclo através de investimento. Esse investimento gera mais bens, esse investimento gera mais emprego, mais pessoas vão ter que trabalhar nisso, vão trabalhar vendendo seu tempo de trabalho por aquilo, e nesse fluxo você vai gerando riqueza e as pessoas vão cada vez mais suprindo as suas necessidades. Existe um ponto muito importante sobre tudo que a gente falou, sobre a questão de regulação de mercado. A gente vai daqui a pouco falar de um tema super polêmico, a questão do salário mínimo. E enfim, vamos mais para frente eu comento sobre isso quando a gente for falar de salário mínimo. Quando a gente vai, se vocês abrirem na página 46, vocês vão ver a curva de demanda, certo? A curva de demanda ela é para baixo porque é o seguinte: quanto mais caro for o preço de um bem, menos pessoas estão dispostas a pagar por ele. Porque menos pessoas acham que vale a pena eu vender o meu próprio trabalho por aquilo. Certo? E quanto mais barato, maior a demanda por aquilo. A demanda, quanto mais barata, não é infinita. Porque, por exemplo, vocês veem aqui o exemplo utilizado no livro, sorvete. Se o sorvete for de graça, ainda assim eu não consigo consumir infinito dele. Lembra do que eu falei da escassez de tempo? Por isso que o gráfico ele nunca vai para o infinito. Existe uma quantidade de sorvetes que pode ser consumido. Quando a gente fala de demanda, a gente fala de consumidor, tá bem? Quando a gente fala de oferta, a gente fala de produtor. Essa curva que fica dessa forma inclinada, ela depende de vários fatores, certo? Só que são os fatores que influenciam no consumo dos indivíduos. Diferenciar, quando eu estou falando de demanda, eu estou falando de consumidor. Quando eu estou falando de curva de demanda, eu estou falando de comportamento do consumidor. O que faz mudar o comportamento do consumidor? Renda, fatores climáticos, propaganda, aqueles com facilidade de crédito também. Só que isso não faz a curva girar. Essa curva ela tem um comportamento básico, ela não gira conforme esses fatores. Ou ela vai mais para um lado ou ela vai mais para o outro. Existem outros fatores que fazem a curva girar. A gente vai mais à frente falar disso na nossa última aula. Mas esses fatores deslocam a curva mais para frente e mais para trás. Como assim, professor? Vamos lá. Nessa curva de demanda do sorvete, você vê que se o sorvete for R$3, ninguém vai comprar ele. Você vê aí, no eixo X tem quantidade de sorvetes, no eixo Y é o preço do sorvete. Se nesse momento, agora, começa a chover, começa a fazer frio, ela passa a andar mais para o lado, ou seja, ao invés de ser 3, ela pode ser que seja 2,50. Em 2,50 já não tem quem pague, porque ninguém quer comer sorvete nesse momento. Em contrapartida, se for um dia ensolarado, a curva pode andar para o outro lado e vai ter pessoas dispostas a pagar R$3 nesse sorvete. Vocês conseguem ver isso nessa curva, não? Conseguem, não? Maravilha. João Batista, será que o baixo valor salário mínimo está relacionado ao fato de que, assim sendo, o indivíduo sujeito a gastar em bens primários, gerando assim um capital? Não, cara, assim, eu vou ser bem sincero para ti. O salário mínimo, ele é assim, ele gera desemprego, cara, salário mínimo. O salário mínimo, ele gera desemprego. Simples e básico. Por isso que, geralmente, os economistas liberais são a favor da renda mínima. Tem um conceito diferente do salário mínimo, certo? Eu vou já explicar por que o salário mínimo gera desemprego e como que isso é provado e tudo mais. Se você achar que eu estou falando bobagem a respeito do salário mínimo, vamos imaginar o seguinte: se o salário mínimo é bom, por que a gente não coloca R$10 mil? Por quê?
Porque 10 mil, se for 10 mil, então não vai ter ninguém disposto a pagar. Não vai ter ninguém pagando 10 mil. A empresa vai quebrar e tudo mais. É a mesma coisa. Só que agora a gente reduz bastante o grau. Eu estou extrapolando o salário mínimo para um valor absurdo, 10 mil reais, para te dizer, tá, 10 mil é absurdo, tá bom, 5 é, 3 é, 2 é, 1000 é, como é que tu sabe o que é o absurdo, o que é o alto, o que é o baixo? Entende o que eu estou falando? A gente vai mais à frente, eu vou falar isso, tá? Como eu estou te falando, gera desemprego, salário mínimo, contudo, são a questão das escolhas. Isso é questão de escolhas. Existem pessoas que estariam dispostas a receber menos. Quem é que está disposto a receber menos do que um salário mínimo? Geralmente são jovens sem experiências, pessoas sem escolaridade, pessoas deficientes. Exatamente quem precisa muito estaria disposto a receber menos do que isso. E aí e essas pessoas, elas teoricamente, entre aspas, não conseguem gerar de valor para o patrão, não conseguem gerar de valor para a empresa o salário mínimo deles, entendeu? Não vale, é como se não valesse a pena contratar essa pessoa. Então você está condenando essa massa de pessoas que não geram valor suficiente de um salário mínimo, você está condenando a pobreza e a miséria absoluta com o salário mínimo. É assim, questão das escolhas. Vou falar bem, eu acho realmente salário mínimo baixo, difícil você manter uma casa, você manter uma família com salário mínimo. Muito difícil. Eles não são realmente lineares, eles fazem uma curvinha bem suave, a maioria dos produtos, mas é exatamente essa questão, que altera basicamente a inclinação, etc., vai ser a tecnologia. A gente vai daqui a pouco falar disso, Jorge. Muito bem posto. Muito bem posto mesmo. Eu estava me esquecendo da questão da tecnologia nesse momento. Mas deixa eu só terminar o salário mínimo. Vou dar um outro exemplo. Vocês lembram da PEC das empregadas domésticas, certo? E as empregadas domésticas, elas nunca tiveram qualquer regulação para a atividade delas no Brasil. E você via numa situação onde na década de 80, 90, assim, a proporção de lares que tinham empregada doméstica era altíssima, a maioria delas dormia na residência, ou seja, era uma situação que quando um gringo quando um gringo vinha para o Brasil, achava que era quase escravidão, porque a pessoa morava contigo e recebia um valor e só ia para casa, enfim, uma situação bem estranha. E hoje a situação não é assim, entende? Hoje a situação assim, a PEC das empregadas domésticas basicamente não serviu para nada para ela. A maior parte das empregadas domésticas já recebia mais que um salário mínimo. A maior parte das empregadas domésticas, assim, hoje em dia, para o pessoal que tem necessidade, é até difícil encontrar um. Hoje se paga bem para isso. E elas nunca precisaram de lei para isso. Só que o mercado ele vai desenvolvendo aquela função, certo? Professor, mas se deixar solto... Gente, é o seguinte, existe o iFood, existe o Uber. Quem escolhe quem vai trabalhar para o iFood ou para Uber é quem colocou dinheiro para montar isso, o iFood ou a Uber. O Estado não tem que se meter sobre a capacidade de mão de obra de uma empresa privada. Por que que ele não teria? Por quê? Porque quem está botando dinheiro, quem está gastando, quem está colocando a risco, tudo que foi criado na sua família, na sua vida, é o empresário, é o capitalista. O cara pega tudo que foi gerado, às vezes em gerações de família dele, coloca o dinheiro lá para tentar gerar mais, para tentar gerar valor, certo? Se ele colocar uma mão de obra muito ruim, ele vai quebrar, entende? Sim. Exato. O que eu estou falando é que
colocaram, na época que foi sair essa PEC das empregadas domésticas, colocaram diversos aspectos, dizendo que agora ia ser, assim, no final das contas não mudou muita coisa, sabe, na prática. Como eu estou te falando, diversas vezes a gente quer resolver a coisa na caneta e a caneta não resolve. A caneta pode até remediar algo e gerar algo pior no futuro, certo? Então, São Martinho, essa questão da precarização da mão de obra não é para ser... Cara, o que o Estado ganha com isso? Nada. Assim, só perde. O que o empresário ganha com isso? Nada, só perde também. Se o rapaz quer deixar um cara com a mão de obra, se o cara quer contratar gente muito, muito, muito desqualificada para a empresa dele, ele vai oferecer um mau serviço, ele vai fazer um produto ruim e o concorrente dele vai ganhar dele. E como que faz para contratar mão de obra não precária?